acho que na nossa contemporaneidade, talvez não haja uma pessoa no nível de autoridade que o senhor atingiu que conheça tanto a Amazônia. O senhor andou muito, não foi nenhuma só vez, são várias vezes que o senhor já esteve lá, o senhor é muito ligado. Eu sei que esse assunto lhe é muito caro, como é caro a todos aqui que estão presentes na live. Mas eu queria que o senhor traçasse um painel. A percepção, vamos pegar, por exemplo, o estado de Roraima, que tem um problema muito grande com reservas aí. A percepção do Amazônida é diferente do resto do Brasil? Eles sentem mais esses problemas? Como é que o senhor vê tudo isso daí? Completamente diferente, comandante Robson. O Amazônida sente o bloqueio, sente a incompreensão do resto do país, do mundo nem se fala, em relação ao seu drama. E qual é o drama? Uma população de 30 milhões de brasileiros, assentada sobre a área mais rica do planeta, porque a Amazônia não tem apenas a melhor e a mais pródiga fronteira mineral do mundo, a Amazônia tem também a fronteira agrícola do mundo, a Amazônia tem a maior reserva de água doce do mundo, a Amazônia tem a maior reserva de biodiversidade do mundo, e a população assentada sobre essa riqueza é a população que tem o pior indicador social da vida brasileira. É a população com maior índice de analfabetismo, é a população com o maior índice de mortalidade infantil, é a população com o maior índice de doenças infecciosas, é a população com o menor índice de água tratada por domicílio, é a população com o menor índice de saneamento básico. Isso eu vi, você anda nas ruas das cidades da Amazônia, cidades médias ou grandes para o padrão da Amazônia, como Santarém, Altamira, ou mesmo as capitais, Boa Vista, Macapá, Rondônia, Porto Velho, todas essas cidades não têm serviço de saneamento básico. Boa parte das cidades da Amazônia sequer tem estação de tratamento, sequer tem onde depositar o seu lixo, que muitas vezes vai para dentro dos rios. E essa população se sente absolutamente injustiçada, se sente como se fosse uma população ocupada. Às vezes eu lembro da Guerra do Ópio, quando a China foi derrotada e ocupada por 5 potências, tá certo? Cada potência governava um porto chinês, ou algumas partilhavam o mesmo porto, ou seja, era um condomínio de potências estrangeiras ocupando a China. Às vezes na Amazônia eu tenho essa impressão, tá certo? Quando eu era menino, eu tinha um tio que nutria lá suas simpatias pela Revolução Chinesa, e um dos argumentos que ele usava para defender a Revolução Chinesa era que na cidade de Xangai, durante a ocupação britânica, nos bairros habitados pelos britânicos, havia na entrada uma placa com inscrição em chinês e inglês, onde estava escrito: proibida a entrada de cães e de chineses. Ele usava isso como argumento para demonstrar que a China vivia sob a humilhação da ocupação colonial. Muito tempo depois, já nos anos 80, 70, 80, eu acompanhava aqueles filmes do Bruce Lee, e num deles, chamado A Fúria do Dragão, que se passa em Xangai no início do século passado, na Xangai ocupada, e há lá uma morte suspeita de um lutador, de um mestre chinês do Kung Fu. E esse jovem, que era o Bruce Lee, revoltado, ele vai em busca dos responsáveis pelo crime, que ele desconfiava que fossem lutadores estrangeiros que viviam ali em Xangai. E aí, quando ele vai entrar num parque público de Xangai, o guarda do parque, isso está no filme, chama Fúria do Dragão, o guarda impede a entrada dele e aponta para uma placa. E o que é que tem na placa? Em inglês, em mandarim, tá certo? Em inglês estava lá. Não permitida a entrada de cães e chineses. E aí um estrangeiro diz para ele que
que ele tem mais chance de entrar se imitar um cão do que tentar entrar como chinês. E aí o Bruce Lee, ou o personagem do Bruce Lee, dá um golpe na placa, um salto de artes marciais e destrói essa placa, que era o símbolo da opressão colonial sobre a China. Quando eu ando ali naquelas cidades da Amazônia, comandante Robson, às vezes eu tenho a impressão de que é uma região ocupada pelo nosso país. Às vezes pela presença de muita gente falando inglês nos cafés, nos hotéis onde eu me hospedava, e às vezes, pelas informações que eu colhia, que os representantes dessas ONGs internacionais não se misturam com a população local. Vivem em bairros exclusivos ou em condomínio fechado. Eu procurei nas cidades por onde eu passei, tá certo? Porque algumas dessas ONGs dão o endereço dessas cidades da Amazônia. Ninguém, nem a pessoa do hotel, nem o advogado, nem o sindicalista, nem o produtor rural, ninguém com quem eu conversasse conhecia ninguém dessas ONGs. É uma vida exclusiva, como se fossem ocupantes coloniais, como se fossem administradores coloniais, na África, na Índia ou na China, na época do colonialismo. Só faltava a placa na entrada do condomínio, advertindo para a proibição de entrada de cães e de amazônidas, ou de brasileiros da Amazônia, tá certo? Porque é assim que essa gente trata a Amazônia. É uma concepção supremacista. Ou é a supremacia do europeu civilizado sobre os aborígenes da Amazônia que não sabem decidir o seu próprio destino, ou um colonialismo interno, tá certo? Dessa classe média ongueira do sul e do sudeste, que acha que a Amazônia não pode dirigir o seu próprio destino. É uma concepção supremacista, é uma concepção colonialista, de fora para dentro e de dentro para dentro, que é de setores da população média, intelectuais, acadêmicos, aqui do sul e do sudeste, em relação à Amazônia. E eles ficam indignados por causa disso. Qualquer lugar. Se você entrar no bar, no restaurante, no comércio, no café, se você conversar com um advogado, com um empresário, todos eles são tomados pela mesma indignação. Não é uma coisa assim revoltante. Fizeram um seminário em Belém do Pará para discutir a Amazônia, e até a mediadora não tem que falar no seminário, é a pessoa que vai apresentar e no máximo passar a palavra de um expositor para outro. Levaram de São Paulo uma jornalista do Valor Econômico. Ou seja, será que não havia na imprensa tradicional, uma imprensa rica da Amazônia, principalmente a de Belém, que tem um jornalismo importante, conhecido? Será que não havia um jornalista ou uma jornalista para mediar uma mesa? Tinha que levar uma jornalista do Valor Econômico da redação de São Paulo. Essa é a cabeça dessas pessoas. É assim que elas funcionam. Então a população da Amazônia vive revoltada com isso. Eu sempre digo, olha, no século XIX, por conta dessa indiferença e desse abandono do governo central em relação à Amazônia, na época do Império, em 1835, por aí, houve uma revolta na Amazônia, chamada de cabanagem. O que foi a cabanagem? Foi uma união de fazendeiros, comerciantes, agricultores, camponeses, ribeirinhos e indígenas, que se revoltaram contra o Império, sob a liderança de um fazendeiro, um senhor de engenho e militar da reserva, um coronel da guarda ou das milícias, que era o Félix Malcher. Essa população se revoltou e tomou a cidade de Belém, tomou o governo. Então, existe na Amazônia o fermento de uma indignação, de uma revolta muito grande com esse tratamento, principalmente por setores do atual governo, que são vinculados a essa agenda do clima, a agenda ambiental, a agenda externa, a agenda de bloqueio da Amazônia, que é o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Populações Indígenas, FUNAI, IBAMA,
e outros que estão por lá, que são naturalmente, conhecidamente, ou seja, reconhecidamente vinculados aos interesses das fundações americanas. Isso não é segredo, e nem eles fazem segredo, tá certo? Que são vinculados a esses interesses externos. Basta visitar as redes sociais da Embaixada Americana, onde esse pessoal goza de prestígio e de uma intimidade repugnante.